Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Mariana, intérprete de Libras. Olá, Mariana! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano do ciclo 5. Vamos então estar falando sobre as teorias evolucionistas, que vai estar lá na primeira e segunda semana do seu PET. Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos identificar as semelhanças e as diferenças entre as principais teorias evolucionistas e compreender o contexto histórico do desenvolvimento das teorias evolucionistas. É muito interessante, antes da gente iniciar essa aula, da gente ter a noção de tempo e espaço dessas teorias. Mas como assim, Vinícius, essa noção de tempo e espaço? Por isso que eu falei ali, nós temos que compreender o contexto histórico que as pessoas estavam vivendo naquela época, para a gente compreender como que essas teorias evolucionistas, elas foram elaboradas, tá? Nós sabemos, então, que a primeira não é considerado uma teoria igual o darwinismo, o lamarckismo. Ela vai ser uma teoria onde nós chamamos de fixismo. O que vai ser esse fixismo? Ela vai estar muito presente até o século XVII, tá? Onde todos acreditavam que as espécies elas eram imutáveis, ou seja, elas não mudavam, elas não se transformavam ao longo do tempo, igual a gente sabe o que hoje ocorre, que as espécies sofrem evolução, elas não evoluíam, digamos assim. Então, exemplo, todos nós seres humanos sempre fomos seres humanos, desde que o mundo é mundo, digamos assim. Então, elas não sofrem mutações, não se transformam. Daí o nome fixismo, elas eram fixas. E as principais teorias que a gente tem dentro do fixismo é a teoria do criacionismo, que aí vai de religião para religião, né? Nós temos então a teoria do espontaneísmo, tá? Que é a teoria da geração espontânea. É muito legal a teoria da geração espontânea, que tinha até, para vocês terem ideia, receitas. Como criar um ser vivo? Né? Você colocava lá em um quarto escuro, jornal, um pouquinho de resto de alimento, palha, deixava ali fechado durante uma semana. Depois de uma semana, aparecia um monte de rato e mosca. Pronto, receita para criar um ser vivo. Então, isso a gente sabe o porquê que esses ratos e essas moscas apareceram. Mas isso era conhecido como uma teoria que está englobada dentro do fixismo. E tem a questão do catastrofismo também, tá? Que os seres, eles vieram através de digamos, de uma catástrofe gigante que deu origem, então, aos seres que nós temos hoje. Tá? Então, todas elas eram conhecidas como fixismo. Aqui a gente consegue observar o quê? Essa ilustração desse fixismo. Olha, uma borboleta, então, que era laranja, sempre foi laranja, tá? Amarela sempre foi amarela, azul sempre foi azul. Isso, então, é o que ilustra o fixismo, que ao longo do tempo as espécies não mudam, tá? Já então a gente tem o evolucionismo, que o que vai ser? Ele vai estar muito presente a partir do século XVIII, tá? Onde nós temos aí com Lamarck, que foi um dos pioneiros do evolucionismo, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado mais para frente aqui nos próximos slides, tá? E eles acreditavam que as espécies, elas sofrem modificações ao longo do tempo, ou seja, elas têm uma evolução, tá? Elas evoluem. Não é questão igual Pokémon, gente, que evolui lá da noite para o dia, tá? Isso é ao longo de milhões e milhões de anos, tá? E nós temos as duas principais teorias aqui dentro do evolucionismo,
nós temos as teorias de Lamarck, né, que é conhecida como lamarquismo, e depois a teoria de Darwin, que é o darwinismo, com a teoria aí da seleção natural. E hoje nós temos a teoria sintética, né, da evolução, sintética da evolução, que é a seleção artificial, ou neodarwinismo, que aí nós temos, a partir dos princípios de Darwin, a gente vai ver mais para frente, e com o avanço da ciência e da tecnologia, a gente conseguiu então aprimorar e explicar o que Darwin observou lá no século XVIII, XIX. Tranquilo? Vamos lá. Então, aqui a gente ilustrando essa questão do evolucionismo. Tenho aqui o que a gente conhece como ancestral comum, tá? Que poderia aqui, por exemplo, ser uma borboleta rosa. Passou-se um tempo, então, por algum fator, ela sofreu, então, né? Transformou-se aqui, originou-se duas espécies. Essa espécie aqui, que foi a verdinha, continuou ficando verdinha. E essa laranjinha aqui, ao longo de um período de tempo, aí, aconteceu algum evento onde ela se ramificou em duas, onde nós temos a azul e a laranjada. Isso, então, é o que nós conhecemos como evolucionismo, onde nós sabemos que existe um ancestral comum para cada espécie. Tranquilo? Vamos aqui, então. Lamarck, né, igual eu falei com vocês, ele é conhecido como o pai, digamos assim, um pioneiro do evolucionismo, né, foi um dos primeiros pensadores aí a defender o evolucionismo. Ele nasceu em 1744, né, e morreu em 1829. Ele era francês e ele acreditava o seguinte, que os seres vivos provinham de outros seres vivos e que cada espécie ocupava um lugar na escala natural. E aí, a partir das suas observações, em 1809, ele então publicou um livro, tudo mais, e essas teorias, elas giravam em torno de duas, onde nós temos a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é isso, Vinícius? Nós vamos ver aqui agora. A lei do uso e desuso, ela fala o seguinte, que as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se e as que não são atrofiam-se. Igual o exemplo aqui da lagoa a gente tem aqui. Olha que interessante. Esse pato aqui, então, ele tinha, entre os dedos dele, ele não possuía a membrana que vai permitir, então, para o nado, né? Só que como ele gostava de viver no ambiente aquático, né, ficar lá nadando na lagoa lá, como ele desenvolveu e usou muito essas pernas, essas patas dele, ao longo então da sua vida, foram crescendo membranas, até que chegou um ponto para o pato ter esse pezinho que ele vai ter hoje, essas membranas entre os dedos. Lamarck acreditava isso. Um clássico exemplo também é a questão das girafas. Lamarck falava que as girafas, elas nasciam com o pescoço pequeno. Só que como o alimento delas eram lá no alto das árvores, elas esticavam o pescoço tanto, até que chegou um ponto que o pescoço ia crescendo, até chegar à copa da árvore para ela conseguir o alimento. Lamarck acreditava isso na teoria, na lei do uso e desuso. Isso é o que eu falei, né? Uma coisa que você desenvolve se você usar muito. Então, qualquer coisa que você utilizasse demais, iria desenvolver, iria aprimorar. E, ao mesmo tempo, se você não utilizasse muito uma determinada estrutura, ela ia atrofiar. Então, exemplo, vai que eu não utilizava minha mão esquerda, para nada. Ia chegar um ponto, ela ia ao longo da minha vida, se eu não utilizava ela para nada, ela iria atrofiando, até cair. Até atrofiar e eu não necessitar mais dessa mão, tá? E a segunda lei, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela tem muito a ver com a primeira. E ela fala o seguinte, que as características que um organismo
adquire ao longo de sua vida, pelo uso e desuso, elas são transmitidas às suas descendências. Ou seja, aquele pato, então, que adquiriu aquela membrana entre os dedos, ele vai o quê? Transmitir isso aos seus filhos, aos seus descendentes. Igual a gente tem aqui, por exemplo, olha aqui um cacto no deserto. O cacto no deserto, então, ele era uma planta que tinha folhas, tudo bonitinho, só que aí, com o calor excessivo, ele teve que desenvolver raízes mais profundas, capacidade de armazenar água e tudo mais, e essas suas folhas virarem modificadas em espinhos. Nós sabemos que tudo isso são estratégias para evitar a perda de água. E ao longo do tempo, então, desenvolveu até se transformar nesse cacto. E com essas modificações que eles adquiriram ao longo de sua vida, eles transmitiam isso aos seus descendentes. Então, Lamarck acreditava isso. Então, exemplo, se meu braço, por algum motivo, eu atrofiasse o meu braço, os meus filhos todos iriam nascer sem braço. Lamarck acreditava isso. Então, essa teoria de Lamarck, ela estava 100% errada? À época, gerou alguma discussão, mas ela foi sim aceita, em parte. Tudo, e hoje nós sabemos que alguns pontos que Lamarck colocou, ele estava correto, igual a questão do evolucionismo, de acreditar que as espécies, né, elas sofrem evolução, mas não a evolução no sentido que Lamarck estava falando, pois nós sabemos que a evolução ela nem sempre vai ser favorável, tá? Ela nem sempre vai ser benéfica, tá? E aí vem Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Lá na Inglaterra, ele era inglês, ele era um médico, tá? Mas só que ele desenvolveu trabalhos na botânica e na geologia, que teve maior destaque, tá? Darwin ele é conhecido aí, né, como pai da evolução. Ele viajou durante 5 anos pelo mundo a bordo do seu navio, que nós conhecemos, né, chamado de Beagle. E ele coletou amostras de fósseis e plantas e observou então essa diversidade das espécies. E ele observou essa diversidade da vida, assim, ele viajou pelo mundo, a gente vai ver aqui pelo mapa, tá? E em 1859, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, tá? Contendo a sua teoria. Igual a gente consegue ver por aqui, olha. Ele então saiu aqui da Inglaterra, tá? Ele passou aqui, foi para a América do Sul, ele veio até o Brasil, fez uma parada aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, foi lá para a Argentina, tá? Foi aqui, olha, voltou aqui para Galápagos e, ó, Austrália, África, voltou para a Bahia de novo e foi, então, até chegar na Inglaterra. Então, ele deu a volta e isso sempre coletando algumas amostras e tudo mais. Chegando na Inglaterra, ele começou, então, a estudar as suas anotações e observar, tá, essa diversidade dos seres vivos. E, então, ele pensou e publicou o seu livro contendo o que nós chamamos hoje de teoria da seleção natural, onde Darwin ele acreditava que todo ser vivo ele vinha, então, de um ancestral comum. Então, essa questão da ancestralidade, Darwin, então, ele trouxe para a gente isso na sua teoria, a partir das observações. Igual ele via, por exemplo, observava que pássaros pertencentes lá em Galápagos, eles tinham mais ou menos a mesma estrutura, digamos assim, a mesmo padrão de comportamento, de bico, do que outros pássaros em outros locais. Ele percebeu também que algumas espécies de tartarugas, elas possuíam o casco da tartaruga, a sua carapaça, ela era parecida, mas o que diferenciava elas eram desenhos ou alguns padrões. Então, eles tinham muitas semelhanças, por mais que estejam longe. Então, Darwin ele pensou e falou, gente, deve ter algum ancestral comum aí, tá? E aí Darwin falou essa questão da seleção natural que vem à tona, onde o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptos.
E não era igual Lamarck falava que eu vou me adaptar ao meio ambiente de certo ponto que eu vou adquirir estruturas que vão me beneficiar para que eu possa sobreviver. Darwin não. Darwin ele falou que o ambiente seleciona o meio, os seres vivos que vão viver, onde os indivíduos mais adaptos, né, eles possuem então as maiores chances de sobrevivência e, consequentemente, eles vão deixar mais descendentes. Exemplo, questão das girafas. Darwin ele falava que o seguinte, eu tenho lá girafas de pescoço baixo, médio e alto. Como a disponibilidade do alimento eram árvores grandes, aquelas girafas que possuíam pescoço mais alto, elas vão ter maior chance de sobrevivência porque vão se alimentar. Então, o ambiente selecionou os indivíduos que vão viver. Nesse caso, as girafas de pescoço mais alto. Consequentemente, a população de girafas de pescoço menor iria morrer, iria diminuir devido a essa falta de alimento, essa competitividade, e as girafas de pescoço maior teriam mais chances de sobrevivência e vão deixar mais descendentes. Isso, então, é o que resume a teoria da seleção natural, a teoria de que Darwin trouxe para a gente. Só que Darwin ele não conseguiu explicar muitos fatores relacionados à mutação, a essa variabilidade de indivíduos da mesma espécie. Tá? Igual aqui, então, a gente tem uma imagem aqui, ó, onde eu tenho insetos aqui, olha que interessante. Insetos onde eu tenho marrom e verde. E estão todos vivendo no tronco das árvores. Olha que interessante. O pássaro que vai se alimentar desses insetos, eles vão se alimentar dos insetos verdes. Por quê? Eles vão se destacar. O marrom ele vai ficar, digamos que, camuflado. Olha o ambiente aí selecionando os indivíduos mais adaptos. E aí, Darwin, né, ele foi influenciado por várias teorias que rondavam. Né? A questão, então, da biogeografia, quando a gente fala na teoria de Liu, nos aspectos geológicos, na teoria malthusiana, quando a gente fala em aspectos demográficos. E, através, então, das suas viagens, ele observou a questão da biogeografia. E, com isso tudo, ele fez, então, a sua teoria e publicou o seu livro. E aí eu te falo, e o Wallace, Vinícius? Wallace foi um outro pensador que contribuiu, que a gente pode falar que sim, ele contribuiu um pouco para a teoria da seleção natural, tá? Ele realizou uma viagem para o Amazonas em 1848 até 1850. Ele coletou várias amostras, só que na sua volta ele teve um incêndio, então ele sobreviveu a esse incêndio, só que ele perdeu várias de suas amostras e só sobrou as suas anotações. Feito isso, então, ele ficou 5 anos, mais ou menos, escrevendo e analisando as suas anotações e chegou a uma conclusão parecida com a de Darwin. E ele, então, escreveu uma carta para Darwin e viu que as suas ideias eram semelhantes. Só que aí Darwin ele chegou a publicar o seu livro em 1859. Em 1870, o Wallace publicou o livro dele, Contribuições para a Teoria da Seleção Natural. Por isso, então, que muitos autores trazem a teoria da seleção natural como a teoria de Darwin e Wallace, porque os dois compartilhavam essa ideia de seleção natural. Tá? Igual as espécies de seres vivos transformam-se no decorrer do tempo e a força que direciona essa transformação é a seleção natural. E aí, com os avanços da ciência e tudo mais, a gente teve aí a genética, em 1900, 1910 mais ou menos. Então, a gente sabe que a seleção natural, né, ela vai ser influenciada, então, essa teoria da evolução, que nós chamamos de teoria sintética, vai ser influenciada por diversos fatores. A questão das mutações, da recombinação gênica, o caso da permutação, reprodução sexuada, seleção natural e da deriva gênica, que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, chegamos ao fim. Infelizmente não vai dar tempo da gente corrigir a questão, mas deixo ela aqui para vocês. Qualquer dúvida, mande para a gente no canal de comunicação, que eu vou responder aqui no ao vivo. E vejo vocês até a próxima semana. Até mais!